Olha, você quem acompanha a programação da Rede Alesp sabe muito, né? Que muito em breve o orçamento 2023 vai ser votado. E entre as demandas financeiras para o ano que vem, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo deve se preocupar com um pedido da população do próprio Estado, que são recursos para o atendimento das pessoas autistas. Mari. Olha só, Arthur, há quase 4 anos, quando teve início a 19ª legislatura aqui da Alesp, foram apresentados 47 projetos diferentes que tratam da mesma causa no Estado, contra 18 propostas protocoladas entre 2015 e 2018. Ou seja, foi um salto muito significativo e só quem ganha com isso é justamente os familiares e as pessoas que têm autismo. Mas a causa é um dos temas que mais tem tomado a atenção dos parlamentares hoje aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, ou pelo menos de alguns deles aqui nos últimos anos. Por isso, Arthur... Pois é, por isso, Mari, né? Esse é um assunto do dia, do quadro debate, que você que está acostumado a acompanhar aqui a nossa programação. A gente vai discutir sobre as leis, os investimentos nessa área e por isso recebemos os deputados Murilo Félix, do Podemos, e também o deputado Carlos César, do Partido Liberal, Mari. Sejam muito bem-vindos, deputados. Eu gostaria de iniciar perguntando aqui para o deputado Murilo Félix, justamente, o senhor tem diversos projetos, tem uma vasta atuação, né, junto a essa causa do autismo, mas especificamente tem uma ligada à educação, e daqui a pouco a gente vai conseguir falar com os deputados aqui sobre saúde, educação, transporte, como vocês acabaram de ver na reportagem também, todos voltados a essa causa do autismo. Mas o senhor fez um projeto de lei que institui um acompanhante especializado para essas crianças na escola. Queria que o senhor falasse um pouco mais sobre essa necessidade e como isso vem sendo implementado nos municípios aqui no estado. Boa tarde, Mariana. Boa tarde, Arthur. Deputado Carlos César, um prazer estar aqui. Vocês que nos acompanham, é um grande prazer poder estar aqui discutindo sobre a defesa das pessoas que têm autismo. Já existe uma lei federal, Mariana, que trata justamente de na escola, a criança ter o acompanhante especializado. Então, já é uma lei federal que vale para todas as escolas do país. O problema é que nas escolas, principalmente aqui no estado de São Paulo, eles não estão, a maioria das escolas, público e privadas, existe muitos casos de que a escola não está colocando esse profissional adequado. Então, cada caso é um caso. Cada cidade acaba, ou às vezes faz algum TAC com o Ministério Público, ou a mãe e o pai têm que entrar com uma ação para que a criança tenha o seu direito de ter um acompanhante especializado. Então, a nossa ideia aqui em São Paulo foi justamente criar uma lei que traz uma punibilidade maior e também uma lei que traz uma flexibilidade para conseguir este profissional. A lei federal foi importantíssima, foi um grande passo, principalmente aqui no estado de São Paulo, mas ela ainda não está seguindo como deve ser. Então, no meu entendimento, com esse projeto de lei sendo aprovado, a gente vai conseguir, por um lado, aumentar a responsabilidade das escolas que não atenderem esses pais e, por outro lado, essas escolas também precisam de um auxílio para que isso aconteça, porque é muito difícil para as escolas encontrarem um profissional adequado. Então, para vocês terem uma ideia, eu já vi algumas iniciativas, inclusive do governo federal, de criar um curso preparatório para professores que querem se tornar especializados nessa área, então vai ser um passo importante. Hoje, realmente, nós temos uma demanda maior do que há uma oferta de professores e pessoas especializadas para isso. Então, a lei veio justamente nesse sentido. Por um lado, conseguir flexibilizar isso e, por outro, fiscalizar com mais força. Deputado. Boa tarde, Mariana. Boa tarde, Arthur, deputado Murilo Félix e todos que nos acompanham aqui na Rede Alesp. É uma causa extremamente importante, necessária, nós cuidarmos, sobretudo daqueles que mais precisam, que são as crianças, infelizmente, esse número tem aumentado de forma significativa de crianças que sofrem tanto do transtorno do espectro autista, o TEA, e também do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH. Infelizmente, como já foi dito aqui na reportagem, no Brasil são cerca de 2 milhões de crianças com esses transtornos e aqui no estado de São Paulo cerca de 300 mil. Nesse sentido, a sua lei é extremamente importante para garantir, né, o acompanhamento da criança e, sobretudo, a punibilidade daqueles que não garantem esse direito e também a nossa lei que trata, porque embora o TDA, o TEA e o TDAH, que é o transtorno do espectro autista, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade,
tem os sintomas que aparentemente se assemelham, o tratamento é bem distinto. Então, eu tenho um projeto aqui que trata para que se crie, Mariana, políticas diferentes no tratamento, seja tanto no garantia ao medicamento e ao tratamento dessa criança, bem como também na escola, que ela possa ter uma condição melhor de aprendizagem. Porque a criança que tem, por exemplo, o TDAH, ela tem uma tendência a não conseguir se concentrar naquilo que está sendo falado, a ter dificuldade com barulhos, ou seja, ela tem que ter uma posição melhor para poder ter um aprendizado e ser inserida na sociedade. Então, nesse sentido, a casa está atenta, a Assembleia Legislativa tem vários projetos para atender essa demanda tão importante da nossa sociedade. E como o senhor disse, é um transtorno que de fato exige um tratamento multidisciplinar, né? Então não adianta você tratar em focos diferentes, ou só na educação, ou só na saúde, né? Exatamente, é exatamente isso. É psicóloga, fonoaudióloga, né, os professores, enfim, talvez em alguns casos, quando precisa se medicamentar, até psiquiatra. Então, são tratamentos diferentes, são medicamentos que são fornecidos e que a farmácia pode também fornecer e o Estado pode colaborar, porque, afinal de contas, a nossa Constituição garante já que a saúde é o direito de todos e é um dever do Estado. Agora, olha, recentemente, deputados, Mariana, também, eu gravei um programa para a nossa grade de programação, o Alesp Cidadania, de fato sobre esse assunto. E ouvindo pais responsáveis por essas crianças autistas, eles entendem que, ok, o Estado tem feito um trabalho muito importante, mas ainda assim falta muita coisa para que, de fato, abrace essas crianças, esses autistas. E aí eu questiono o senhor, deputado Carlos, porque o PL será a maior bancada a partir do ano que vem. E o que esses pais que querem mais que o Estado olhe para suas crianças, não é, pode responder para essas mães? O que pode ser feito ainda mais para eles a partir do ano que vem? Olha, todo o nosso sentimento, Arthur, de esforço, no sentido de garantir que leis efetivamente sejam cumpridas e sejam aprovadas aqui na casa. Como você colocou, o PL é a maior bancada da casa já hoje, mas será também na próxima legislatura. Estamos chegando com 19 parlamentares que foram eleitos e reeleitos para o próximo mandato e com certeza essa demanda, eu quero crer que o meu projeto será aprovado, o projeto do deputado Murilo Félix, que é uma bela iniciativa, também será aprovado, porque a casa tem esse sentimento de atender às demandas da população. E como já foi dito, eu não sei, Mariana, se isso é a questão do diagnóstico, que hoje é muito mais eficiente, mas o fato é que os números aumentam de forma significativa. De fato, crianças com autismo, é impressionante como se aumentou isso. E é preciso nós enfrentarmos essa realidade e oferecermos um tratamento digno e mais que isso, respeito. Porque muitas vezes a criança que tem autismo, ela parece, aparentemente, você olhando para ela, é uma criança normal. E às vezes as pessoas acabam tendo dificuldade, porque parece que é uma criança birrenta, parece que ela está fazendo birra. E não é verdade, é porque ela tem dificuldade de se socializar, de ser tratada. É preciso que existam profissionais capazes para apresentar aí a orientação adequada. Agora, deputado Murilo, dentro dessas questões que a gente está tocando, né, a gente passou aí por saúde, passamos por educação, mas tem também, como a repórter trouxe na reportagem que a gente assistiu antes desse debate, a questão do transporte público, né? É muito importante como que essas pessoas consigam se locomover, e não só consigam se locomover, mas que tenham o seu lugar ali respeitado. E a gente esbarra mais uma vez no que o senhor falou, como, por exemplo, da fiscalização, que é muito importante. Eu queria ouvir sua opinião. Claro, são duas coisas, né? A primeira, a pessoa que tem o autismo, ela não é uma pessoa, pela ciência, considerada uma pessoa com deficiência, mas pela lei, ela tem todos os direitos de alguém com deficiência. Então, ela já tem esse direito garantido. Esse é um aspecto. O segundo aspecto é que falta para a sociedade compreender o que é o autismo. Então, o que a gente vê bastante hoje em dia, Mariana, é o preconceito mesmo. É o fato da criança ter o seu direito de ter um assento reservado só para ela, porque ela tem esse direito conforme a lei federal, só que as pessoas vão lá e subjugam isso. Olham a criança, acham que a mãe está querendo usar daquele meio para ganhar vantagem em relação aos outros. Tem casos que eu já vi também, isso aconteceu em Limeira, a mãe entrou com o filho no ônibus, o filho sentou ao lado dela, o filho começou a berrar e a pessoa que estava à sua frente, aliás, era uma filha,
a pessoa que estava à sua frente olhou para essa mãe e disse o seguinte: a senhora não consegue controlar o seu filho? Ou seja, essa pessoa, ela não tem um entendimento do que é o autismo. Ela não sabe que a criança tem as dificuldades com falta de rotina, tem as dificuldades em meios de locomoção que são, às vezes, tem um padrão diferente do que ela segue no seu dia a dia. Então, falta para a sociedade, Mariana, isso é claro que existe uma questão legal de leis que façam isso, mas também existe uma necessidade cultural da gente valorizar o autista na nossa sociedade. São pessoas especiais e é preciso que a gente trate as pessoas especiais de forma diferente, para que elas tenham um tratamento igualitário entre a gente. Ela já tem uma dificuldade de conviver em sociedade. E o autista é uma pessoa especial que muitas vezes consegue, se for um grau leve, por exemplo, se houver as devidas intervenções, se tiver a terapia ocupacional tendo as intervenções de forma correta, o neuropediatra, seja um tratamento pelo ABA, começando cedo, esta criança, ela pode, se for um grau leve, ela pode ter uma vida adulta, inclusive no âmbito profissional. Então, o que está faltando é a sociedade dar o espaço para que o autista precisa. A gente chama agora para esse bate-papo também a Carolina Franca, repórter jornalista aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Carol, tem teu. Boa tarde novamente a todos, saúdo os deputados presentes aí no estúdio Alesp. E acompanhando os trabalhos da Assembleia Legislativa de São Paulo, na última semana a Comissão de Saúde aprovou um projeto de lei que é uma expectativa dos responsáveis, né, pelas crianças e também as pessoas que têm o transtorno do espectro autista, que é a questão do laudo que valida, então, esse atestado. O que acontece? Hoje, muitos responsáveis precisam retornar diversas vezes ao ano, a cada 3, 4 meses, para realizar um novo laudo. E o que eles dizem é que o autismo não tem cura, é uma doença incurável, então, por isso, não teria necessidade desse laudo ser realizado com tanta frequência. Então, eles pedem que esse laudo tenha a validade indeterminada. Eu queria saber da opinião dos deputados, né? Uma expectativa não só dos responsáveis de crianças e pessoas com autismo, mas também de outras deficiências que são incuráveis e que também precisam fazer esse laudo com frequência. Há, como eu disse, a aprovação já desse projeto na Comissão de Saúde, ele segue agora para a Comissão de Finanças e Orçamento, para então ficar pronto para a ordem do dia, onde pode ser votado pelos 94 deputados em plenário. Aí eu pergunto aos deputados presentes no estúdio Alesp, qual que é a expectativa para a aprovação desse projeto de lei tão importante? É uma espera aí e uma reivindicação de muitas pessoas. Deputado Carlos César, por favor. Bom, Arthur, sem dúvida é um projeto extremamente importante e, mais uma vez, a burocracia quer vencer. Esse já está aprovado, já foi detectado, não tem por que ficar fazendo aí essa reinserção, voltando novamente e passando por laudos periodicamente. Eu penso que há uma urgência para que esse projeto seja votado no plenário da Assembleia. É claro que isso passará pelo Colégio de Líderes, para que são aqueles que organizam a pauta da Assembleia, mas assim que esse projeto estiver pronto para a ordem do dia e tramite em todas as comissões, passou recentemente na Comissão de Saúde da Casa, talvez existam outras comissões ainda, como Comissão de Administração, enfim, de Finanças, outras comissões que precisa passar ainda, mas passando, estando pronto para a ordem do dia, eu espero que seja votado com a máxima urgência, porque afinal de contas, nossas crianças, elas precisam serem respeitadas e não ficar perdendo tempo com a burocracia que muitas vezes a lei impõe. Por favor. Olha, o deputado Carlos disse de forma muito correta, aliás, parabéns pelos seus projetos de lei na defesa do autismo, na defesa das pessoas que têm autismo. O deputado Carlos faz um grande trabalho aqui na Assembleia nessa defesa também, e é uma referência para todos nós. Esse é um caso seríssimo. A moça, não sei o nome dela? Carolina. Carol, excelente colocação sua, parabéns. Realmente, hoje o laudo é fornecido por um neuropediatra e esse laudo tem validade de 6 meses. Então, até mesmo para conseguir o benefício do INSS, que é o BPC antigo LOAS, os pais e as mães têm muita dificuldade, porque dentro do procedimento, muitas vezes, mais de uma vez, tem que apresentar um laudo novo. Então, esse projeto é um projeto extremamente interessante. Eu também apresentei um projeto similar, também neste caso, para que o laudo fornecido pelo neuropediatra, no caso
do autista seja permanente. A condição do autismo, ela é permanente. O que pode mudar é o grau, dependendo das intervenções que essa criança, esse adolescente venha a sofrer, ele pode ser de um grau moderado e para um grau leve. Mas a sua condição de ser autista, essa é uma condição permanente. Então, nada mais justo do que se ter um laudo permanente atestando que essa pessoa é autista para que ela tenha direito a todos os benefícios que ela merece. Muito bem, olha, deputados, a gente tem uma conexão também com o cidadão paulista e a gente vai agora, então, chamar uma pergunta que vem dos nossos internautas, ou seja, das pessoas que estão acompanhando pelo YouTube da Rede Alesp. Mariana, por favor. Deputados, a gente recebeu aqui uma pergunta, né, de uma mãe de uma criança, né, que tem o transtorno de espectro autista, perguntando quais são as principais reivindicações que hoje vocês recebem aqui na Alesp, né, partindo desses familiares, e quantas delas ainda faltam ser transformadas em projetos de leis. Deputado, por favor. Olha, são muitas. A gente tem um projeto aqui tramitando na casa, que vamos precisar do apoio dos outros deputados também, que é para que haja a criação dos polos regionais de atendimento às pessoas com autismo. Normalmente, nas cidades, quem faz esses atendimentos ou são entidades ou as prefeituras, que muitas vezes não têm condições para poder bancar todos os profissionais. O terapeuta ocupacional, por exemplo, além do profissional, você tem que ter uma sala adaptada para isso. São 645 municípios no estado de São Paulo e menos da metade tem condições de atender as pessoas que têm autismo, muito menos com a técnica ABA, que é uma técnica muito famosa. Então, se o estado de São Paulo investir nisso, fizer os polos regionais de atendimento, com psicólogo, psiquiatra, neuropediatra, terapeuta ocupacional, enfim, com todos os profissionais, fono, com esses profissionais, vai facilitar muito o tratamento ainda no período infantil. Quanto mais cedo se começa as intervenções, melhores são os resultados na vida de alguém que tem autismo. Esse é um dos exemplos de projeto de lei que tramita aqui na casa, que nós estamos lutando para que seja aprovado. Deputado Carlos? Exatamente, deputado Murilo Félix, parabéns pelos seus projetos e pela sua defesa nessa causa tão importante. São projetos como esse, sobretudo na detecção precoce e no acompanhamento, desde a creche, desde quando a criança começa os pais sentem a dificuldade, quando a criança não consegue falar, porque a criança com espectro autista ela demora um pouco mais a soltar a sua voz, a falar. Então, que esse acompanhamento se dê desde o início, logo ali nos primeiros meses, nas primeiras semanas ou anos de vida, que a criança já tenha esse acompanhamento, é o que todos os pais esperam, que possa isso estar garantido também no Estado, seja em vagas na escola, seja no tratamento com os mais diversos profissionais que requer esse tratamento, seja fonoaudiólogo, seja neuropediatra, enfim, que a criança seja acompanhada. E nesse sentido que a gente vai continuar lutando aqui e defendendo. Agora, deputados, o senhor falou agora, o deputado Murilo falou agora sobre as instituições. A PAI também recebe ajuda da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Como que é feito isso? Porque, inclusive, a PAI ajuda e muito, não é? As pessoas com autismo. Deputado Carlos, por favor. Recebe através de emendas. Eu mesmo já destinei várias emendas para a PAI. Tem vários parlamentares aqui que destinam e várias entidades, fora a PAI também, que trabalham com essas crianças, mas a PAI faz um trabalho reconhecido no estado inteiro e que merece sempre ter a nossa ajuda. O meu mandato ele é focado sobretudo na saúde. Nós, eu e o deputado federal Jefferson Campos, que é quem a gente trabalha fechado, nós destinamos no nosso mandato, ao longo do nosso mandato, cerca de 170 milhões só para as entidades de saúde, entre elas a PAI, o GRAAC aqui em São Paulo, enfim, entidades que atendem crianças que precisam e demandam de um tratamento específico. Deputado Murilo? Olha, é isso mesmo, deputado. É justamente o que o deputado Carlos já disse aqui. Nós temos as emendas impositivas e também as emendas complementares, coisas que a gente questiona ao governo do Estado, requer ao governo do Estado, que eventualmente pode ser atendido. Então, através das emendas impositivas, vários deputados aqui da casa destinam recursos para as APAIs. Eu também já destinei recursos para as APAIs e, de fato, a APAI, em todo o Estado de São Paulo, faz um trabalho que é uma referência para o país. Não só no tratamento de pessoas que têm autismo, mas também outros tipos de casos também, pessoas deficientes, enfim. Então, a APAI realmente é uma referência para nós. O que eu fico sempre preocupado é porque o que a APAI está fazendo
é justamente um trabalho complementar ao Estado, complementar ao poder público. E, de fato, precisam de um apoio maior do Estado. E é isso que os deputados aqui nessa casa vêm trabalhando para que isso aconteça. Maravilha, nós agradecemos a participação dos deputados, então, Murilo Félix, do Podemos, e Carlos César, do PL, do Partido Liberal. Muito obrigada, portas sempre abertas para vocês aqui no Estúdio Alesp. Eu que agradeço a você, Mariana, ao Arthur, deputado Murilo Félix, e a todos que nos acompanharam. Uma ótima tarde a todos e que Deus abençoe abundantemente. Eu também agradeço a todos vocês, Arthur, Mariana, a Carol, que estava aqui no vídeo, e também o deputado Carlos, um amigo. Parabéns pelo seu trabalho mais uma vez. E a todos vocês que nos acompanham, muito obrigado. Contem conosco. É isso aí, pessoal. Está na hora de mais um intervalo, hein, Mariana? Mas antes, aquele recado, né, para convidar para que vocês acessem as redes sociais da Alesp e deixem sua opinião, tanto pela hashtag do Estúdio Alesp no Twitter ou pelo nosso WhatsApp, que é o 11 9 50 54 3807. Fica aí, a gente volta já já, é rapidinho.